Eu quero dizer que é um sonho do Frei pisar no continente africano. É um sonho do Frei pisar aqui em Angola. É o sonho do Frei pisar aqui em Luanda. E isso está acontecendo hoje. Nós vamos viver um dos melhores dias das nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você agora a sentar. Você que pode, sente-se. Eu queria que você fizesse silêncio total agora, à medida que você vai sentando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vai sentando no seu lugar. Você que não tem lugar para sentar, sente no chão para você não ficar na frente de ninguém. Pegue a sua palavra. Esqueça celulares nesta hora e pegue a sua Bíblia para que nós possamos escutar a poderosa palavra de Deus. Quem gosta aqui de ouvir a palavra de Deus, diga eu. Vamos rezar ao Espírito Santo. Diga comigo, vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu vi que tem algumas pessoas acompanhando daquele prédio ali. Dá um tchau para quem está acompanhando a gente do prédio. Sejam bem-vindos. E estejam com os corações abertos para o que Deus vai falar com vocês também. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Bem forte todo mundo, Pai nosso. Agora você vai fazer um profundo silêncio. Se tem alguém falando do seu lado, pede para ela ficar em silêncio. Eu quero dizer que vocês são os guerreiros, porque eu estou acompanhando na internet vocês, e tem gente que está aqui desde cedo, nesse sol quente, e vocês já são guerreiros de estarem aqui. Graças a Deus a pregação agora começa, o sol diminuindo, e vai dar um pouquinho mais de sossego para cada um de nós, mais tranquilidade para ouvir a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e abra em Lucas capítulo 19, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19. Essa foi a passagem que Deus me inspirou para a gente trabalhar hoje. Então eu gostaria que você
entendesse tudo que Deus vai falar conosco através dessa passagem. Todo mundo achou aí? A passagem que nós vamos tratar, trata de quem? Zaqueu. Zaqueu tem muito a nos ensinar. Vamos ler o relato inteiro de Zaqueu e a gente segue a pregação, amém? Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura, era bem baixinho. Ele correu adiante e subiu em um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu-o e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de quem? Eu quero que vocês leiam comigo. Ele vai hospedar-se na casa de quem? E Zaqueu, entrando de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Leia comigo esse último versículo, todo mundo junto, bem alto. Aliás, repete comigo: hoje entrou a salvação nesta casa. E eu quero que você já possa proclamar, levanta a sua mão direita e diga: hoje a salvação vai entrar na minha casa. Mas você tem que falar isso com muito mais alegria. Diga: hoje. Veja, eu não estou falando que é amanhã, não estou falando que é depois de amanhã, eu estou falando que é hoje. Diga: hoje. A salvação vai entrar na minha casa. Pois Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido. Aplauda essa palavra. Vocês já ouviram falar de Futon Shin? Futon Shin, ele diz assim: foi nosso Senhor que encontrou Zaqueu, e não Zaqueu que encontrou a ele. Olha que coisa bonita. Não foi Zaqueu que encontrou Jesus. Zaqueu não marcou encontro com Jesus. Zaqueu não conseguiu chegar perto de Jesus. E portanto não foi Zaqueu que o encontrou, foi Jesus que encontrou Zaqueu. Esse é um grande ensinamento. Não é você que encontra Deus primeiro, é Deus quem te encontra primeiro. Não é você que ama Deus primeiro, é Deus que te ama primeiro, amém? Você sempre dá uma resposta. Se a gente for pensar, Futon Shin continua. Paulo também foi encontrado quando estava procurando o seu Senhor. O poder de atração do Mestre Divino foi enfatizado mais tarde.
Guarda aí na sua Bíblia, em Lucas 19, porque agora a gente vai andar em outros textos bíblicos, mas nós sempre vamos voltar a Lucas 19. Então agora vamos para João, capítulo 6, versículo 44. João, capítulo 6, versículo 44. Quem encontrou Zaqueu foi Jesus. Não foi Zaqueu que encontrou Jesus. Eu quero que você diga comigo: não fui eu que encontrei Jesus. Foi Jesus que me encontrou. Eu quero dizer isso a todos os meus irmãos sacerdotes. Não fomos nós que encontramos Jesus. Foi Jesus que nos encontrou. Abra sua Bíblia, já abriu aí? João capítulo 6, versículo 44. O que está escrito aí? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e hei de ressuscitá-lo no último dia. Ou seja, ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. Então, se Zaqueu está vindo até Jesus, quem atraiu Jesus? Quem atraiu Zaqueu? Jesus atrai Zaqueu. Por que você está aqui hoje nesse estádio? Porque Jesus te atraiu até aqui, amém? Abra agora a sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 32. João capítulo 12, versículo 32. O que está escrito aí? E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Então todas essas palavras, elas falam do poder que Deus tem de atração. Então vai ficar isso muito claro no meu e no teu coração. Não fui eu que busquei Jesus, foi Jesus que me buscou. Não fui eu que atraí Jesus, foi Jesus que me atraiu. Eu só estou aqui porque Jesus me atraiu. Então significa algo muito bonito. Você é um escolhido de Deus. Você é amado por Deus. Se você está aqui, você foi atraído por Ele. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado. Jesus escolheu você. A pergunta que eu faço agora para vocês: Zaqueu valia alguma coisa? Zaqueu era ladrão. Ladrão, olha, ladrão é ladrão, meu amigo. Você gosta de ladrão? Porque o ladrão sempre pega o que não é dele, e muitas vezes é o teu dinheiro. Você gosta de ladrão? Jesus escolheu o ladrão, para mostrar que Ele escolhe a todos, para mostrar que Ele escolhe os pecadores. E você pode não ser ladrão, mas você é pecador. Sim ou não? Porque a Bíblia diz em 1 João, que aquele que diz que não tiver pecado é mentiroso. Então bata no peito e diga: eu sou pecador. Agora diga para quem está do seu lado, pode apontar o dedo para ele e fala: você é pecador. Mas diga para quem está do seu lado: mas sabe qual é a coisa mais bonita? Jesus sabendo que você é pecador. Jesus sabendo cada pecado que você tem. E Jesus sabe que você tem uns pecados cabeludos. Mesmo assim Ele escolheu você. Porque Ele ama você. Então dê glórias a Deus por isso. Amém? Depois, vamos para... Eu pedi para você sempre marcar Lucas, então vamos para Lucas 19, capítulo 1. Vamos lá? Lucas 19, capítulo 1. O que está escrito aí? Jesus entrou em uma cidade, em Jericó, e ia atravessando a cidade. Eu quero agora me utilizar, já utilizei Futonchim, agora eu quero usar Santo Ambrósio.
E eis que havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu no sicômoro. Zaqueu em cima de uma árvore. O Senhor espera por um momento para ter misericórdia dele. Jesus estava esperando Zaqueu para ter misericórdia dele. Veja, olha que coisa bonita. Jesus espera um momento que você abra o teu coração para a misericórdia dele entrar no teu coração. E honra o outro com o esplendor da sua visita. E agora o que está acontecendo nesse evangelho? Quem vai visitar, não é Zaqueu que visita Jesus, é Jesus que visita Zaqueu. Se você for, só dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, volta uma página. E na página anterior, você vai encontrar a cura de um cego de Jericó. E o que acontece na cura do cego de Jericó? Vai lá no capítulo 18, versículo 41. Porque Zaqueu acontece logo após esse episódio. O que está escrito aí em Lucas 18, 41? Leia comigo. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Senhor, que eu veja. Preste atenção. Santo Ambrósio está dizendo o seguinte: ele pergunta a um antes de curá-lo. Então, para curar o cego, ele pergunta: você quer que eu te cure? Você está entendendo, sim ou não? Então, olha o que está acontecendo. Para o cego, você quer que eu te cure? Jesus faz uma pergunta: você quer que eu te cure? O que queres que eu te faça? Agora, ele compadece a casa de Zaqueu, sem ter sido convidado. Então, o cego, ele pergunta se ele quer ser curado. Mas Zaqueu, ele não pergunta: você quer que eu vá na sua casa? Vocês estão entendendo a diferença, sim ou não? Ele sabia que a recompensa de ser um anfitrião seria grande, ainda que Cristo não tivesse ainda ouvido a sua voz de convite. Porque, preste atenção, por que Jesus não pergunta para Zaqueu se ele quer que Jesus entre na sua casa? Porque Jesus viu que Zaqueu tinha um coração aberto. Jesus viu o interesse de Zaqueu. É como se Jesus já soubesse que Zaqueu nunca recusaria aquele convite. E portanto, não perguntar não é uma obrigação. Jesus não está obrigando Zaqueu a recebê-lo. Jesus não está invadindo a casa de Zaqueu. Jesus não pergunta, porque Jesus reconhece a boa vontade de Zaqueu. Ele está reconhecendo: Zaqueu vai me receber. Amém? Guarde aí Lucas 19 e vamos agora para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, acharam? O que está escrito aí? Leia comigo. Deus nos salvou e chamou para o quê? Para a santidade. Não em atenção às nossas obras, mas em virtude de seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. Olha que palavra linda. Eu quero que agora você repita comigo assim: Deus me salvou
e me chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio da graça, que desde a eternidade nos destinou em Jesus Cristo. Então o que está acontecendo na vida de Zaqueu? Zaqueu, a salvação entrou na tua casa. Ele não merecia essa salvação, ele não fez nada para merecer essa salvação. A salvação que está acontecendo na vida de Zaqueu é pura graça do Senhor, amém? A salvação que vai acontecer na sua vida, a salvação que vai acontecer na sua casa, é pura graça de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus nos abençoa mesmo quando a gente não merece. Você não merece ir para o céu. Deus faz com que você seja merecedor do céu. Se dependesse só de você, escuta o que eu vou falar para você agora. Se dependesse só de você, você nunca estaria no céu. Mas como não depende das suas obras, depende somente da abertura do teu coração, você vai poder ir para o céu, graças à misericórdia de Deus pela sua vida. Ele morreu por misericórdia e salvou os seus pecados. É por misericórdia. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios: é por graça que vós sois salvos. Amém? Diga obrigado, Jesus. É muito amor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 9. Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 9. O que está escrito aqui? Todo mundo achou? Repete comigo bem alto. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Vocês estão entendendo, minha gente? O que eu estou querendo explicar até agora? Que Zaqueu, ele não foi salvo por obra sua, ele não foi salvo por causa que ele fez alguma coisa para merecer, ele foi salvo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a mesma coisa que aconteceu com Zaqueu, acontece com você. Você vai ser salvo graças à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Eis a prova brilhante do amor de Deus por nós. Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Bata no peito mais uma vez e diga: eu sou um grande pecador, mas com um coração aberto para receber a salvação de Deus na minha vida. E eu quero declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo de 17 a 19. Efésios capítulo 3, versículo de 17 a 19. Que Cristo habite pela fé em nossos corações, arraigados e consolidados na caridade,
a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que está acontecendo com Zaqueu? Zaqueu vai conhecer a profundidade do amor de Deus, Zaqueu vai conhecer a altura do amor de Deus, Zaqueu vai descobrir a capacidade do amor de Deus, que ultrapassa todo conhecimento humano. Tanto é que as pessoas do Evangelho estão murmurando e dizendo: como é que ele vai se hospedar na casa de um pecador? Você só fala isso porque você não sabe a altura do amor de Deus, você não sabe o comprimento do amor de Deus. Deus ama tanto que Ele é capaz de salvar aquele que menos presta. Porque às vezes você olha gente na sua família que não está indo para a igreja, e você fala: meu marido não presta, meu filho não presta, ele não quer se converter, isso e aquilo. Isso são palavras da sua boca, mas você desconhece o que Deus pode fazer na vida do seu filho, o que Deus pode fazer na vida do seu marido, o que Deus pode fazer na vida da sua mulher, o que Deus pode fazer na vida da sua família. Deus é capaz de tudo, porque você não conhece a largura, a profundidade, o tamanho do amor de Deus por nós. Você está aqui por misericórdia de Deus. Zaqueu não merece, não fez nada para merecer, mas Deus vai alcançar o coração de Zaqueu. E o coração de Zaqueu é uma esperança para todos nós. Está entendendo, sim ou não? Vamos para Lucas capítulo 19, versículo de 2 a 3. Ou melhor, de 2 a 4. Lucas 19, versículo de 2 a 4. Leia comigo. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu em um sicômoro, numa árvore, para ver quando ele passasse por ali. Amém? Agora eu quero me utilizar de Cirilo de Alexandria. Zaqueu, ele era o líder dos cobradores de impostos. Diga comigo, Zaqueu era o líder dos cobradores de impostos. Diga comigo, ele não era pouca coisa não. Mas diga comigo, um homem inteiramente entregue à ganância, cujo único objetivo era aumentar os seus bens. Vocês acham que no mundo que a gente vive hoje tem gente que ainda vive como Zaqueu? O único objetivo da vida dela é aumentar os bens. Ela não pensa em Deus, ela não pensa em oração, ela não pensa em igreja, ela não pensa em nada, ela só pensa em trabalho e dinheiro, trabalho e dinheiro. A vida da pessoa é aumentar os seus bens. Alguns de forma lícita, alguns de forma ilícita. No caso de Zaqueu, de forma ilícita, porque tem muito rico que é rico de forma lícita, mas no caso de Zaqueu, ele era rico de forma ilícita. A preocupação dele era só uma: aumentar o seu dinheiro, aumentar a sua conta bancária. Essa prática dos coletores de impostos, Paulo chamava de idolatria. Quando uma pessoa só pensa em dinheiro, isso é idolatria. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 5.
Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça. Aqui está o problema de Zaqueu, a cobiça. E como é que Paulo termina? Tudo isso é o quê? Eu não ouvi, tudo isso é o quê? Eu ainda não ouvi, tudo isso é o quê? Quando você, o que é uma idolatria? Quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus. Zaqueu colocava o dinheiro acima de Deus. Será que você está colocando alguma coisa no lugar de Deus na sua vida? O que é mais importante para você, Deus ou outra coisa? Toda vez que nós trocamos Deus por outras coisas, nós cometemos uma idolatria. A idolatria de Zaqueu era cobiça, amor ao dinheiro. Vocês estão entendendo, sim ou não? Cirilo de Alexandria continua: como eles professavam abertamente sem vergonha esse vício, o Senhor muito justamente colocou ao lado das prostitutas, dizendo aos líderes dos judeus, olha que interessante, Jesus vai comparar cobrador de imposto com prostituta. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 31. Mateus, capítulo 21, versículo 31. O que está escrito aí? Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam. E disse-lhe Jesus, o que disse Jesus? Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. Olha que coisa linda. Para o povo daquela época haviam grandes pecadores, adúlteros, prostitutas, cobradores de impostos. E Jesus está dizendo algo maravilhoso: vocês vão ver que no reino do céu vai ter ladrão que vai entrar primeiro que vocês. Vai ter prostituta que vai entrar primeiro que vocês. E com isso Jesus não está dizendo que o caminho da prostituta está correto. Com isso Jesus não está dizendo que o caminho do ladrão está correto. Jesus está querendo só dizer o seguinte: a prostituta vai se arrepender e vai entrar no céu. O ladrão vai se arrepender e vai entrar no céu. E você que se acha o sabichão, você tem um coração duro, que não se arrepende do seu pecado. Então é muito provável que a prostituta entre primeiro no céu que você, que às vezes participa da igreja, mas está no seu pecado e não quer sair do seu pecado. Está no seu pecado e não se arrepende. Então a prostituta se arrepende e vai para o céu. O ladrão se arrepende e vai para o céu. Lembra de um ladrão na cruz? Lembra daquele ladrão na cruz? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus botou ele no paraíso porque ele era ladrão, sim ou não? Não, Jesus colocou ele no paraíso porque ele se arrependeu de ser ladrão. O que nos coloca no céu é o arrependimento. Ninguém aqui presta. Olha para quem está do seu lado, eu sei que você não presta. E não adianta fazer essa cara de bonzinho para mim, que eu sei que você não presta. Então diga para ela assim: então isso significa que você é um pecador. E se você é pecador, só tem um jeito de você entrar no céu: se você se arrepender dos seus pecados e dizer para Jesus: eu sou o grande pecador, mas eu estou arrependido, eu quero mudar de vida.
Então a boa notícia é, todo mundo aqui é pecador, mas se todo mundo aqui se dobrar diante de Jesus, dobrar o coração diante de Jesus, se humilhar diante de Jesus, pedir perdão dos seus pecados diante de Jesus, e isso vai nos trazer a salvação. Amém? Pode aplaudir essa palavra. Essa é a pregação de Pedro, o primeiro papa da igreja, pregando para todo mundo. O que eu devo fazer? Aí Pedro fala, arrependei-vos dos seus pecados e recebam um batismo e vocês vão ser salvos. Eu não estou pregando uma coisa que não está na Bíblia. Porque no mundo que a gente vive, você não precisa fazer nada para ir para o céu. Não, o que a Bíblia diz, o caminho para entrar no céu, não importa o seu pecado, não importa, não importa. E aliás, todos nós somos pecadores, já disse isso, mas todos precisam se arrepender, todos. Ergue tua mão direita e diga, eu preciso me arrepender. E o que é arrependimento? Eu entendo que eu machuquei Deus, eu entendo que eu feri Deus, esse pecado causa dor no meu coração, e então eu digo para Deus com um coração contrito e humilde, me perdoa, Senhor, me perdoa os seus pecados. E aqui tem católico, sim ou não? Levanta a mão se você é católico. Tem católico aqui, sim ou não? E aí nós católicos, eu não estou falando agora com outras religiões, com outras denominações, cada uma tem o seu processo de pedir perdão a Deus, mas para nós católicos, qual é o lugar que a gente pede perdão para Deus? Diante do padre. Vem cá, padre, vem um dos padres, vem aqui, padre Diniz. O padre Diniz é um sacerdote, sim ou não? O bispo impôs as mãos sobre ele, e Jesus disse assim para os apóstolos, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, padre Diniz. A quem você não perdoar os pecados, eles não serão perdoados. Então Jesus Cristo deu aos apóstolos o poder de perdoar pecados, que só Ele pode perdoar pecados, mas deu poder a um ser humano, aos apóstolos, isso está na Bíblia, a quem perdoardes os pecados, você, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem você retiver os pecados, porque a pessoa não está arrependida, ela não será perdoada. Quem falou isso? Foi Jesus, sim ou não? Então o padre, ele vai agir no nome não dele, porque ele também é um pecador, ele não tem poder para perdoar os seus pecados, em nome de Jesus, ele vai representar Jesus, e aí você lá no confessionário, vai dizer, padre, eu pequei, e quando você fala, padre, eu pequei, você já está diante de Jesus, Jesus, no caso de Zaqueu, eu roubei muito na vida, Jesus, eu defraudei, eu tirei dinheiro de gente pobre, eu como coletor de impostos, tinha gente que não tinha o que pagar, e eu fiz ainda ela pagar mais do que ela devia, mas eu estou arrependido. E o que significa arrependido? Eu não quero fazer mais isso. A prova é que ele falou, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A Zaqueu estava arrependido. Aí Jesus fez o que com Zaqueu? Perdoou os seus pecados. Aí você vai chegar diante do padre e vai falar, padre, eu menti. Padre, eu adulterei. Padre, eu estou no vício da pornografia. Padre, eu estou cometendo este e aquele pecado. Eu falo muito mal das pessoas, eu fofoco o tempo todo. Você está falando para o padre ou você está falando para Jesus? Quando você terminar de contar todas as suas podridões para esse sacerdote, seja ele qual for, esse padre no final vai te dar um conselho, para te ajudar a sair desse pecado, e no final ele vai dizer uma palavra, meu filho, e ele quando fala eu, não é padre Diniz, Jesus Cristo, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
Amém. A partir daquela hora você está perdoado. A partir daquela hora você recebeu misericórdia. Naquela hora a salvação entrou na tua casa. É lindo demais ou não é? Obrigado, Padre. Aplauda os sacerdotes. Isso eu estou dizendo para nós que somos católicos. Para nós que somos católicos é assim, sim ou não? O Frei precisa de um padre para se confessar. Eu sou padre, eu podia me confessar sozinho. Frei Gilson, eu quero pedir perdão disso, daquilo. Eu, Frei Gilson, me absolvo dos meus pecados. Posso fazer isso? Eu também tenho que ter a humildade de procurar um padre. O Papa precisa procurar um padre para se confessar. Assim funciona na nossa igreja católica. Se nas outras é de outra forma, nós respeitamos. Mas na nossa igreja católica é assim. Diga comigo, obrigado, Jesus, pela minha igreja. Então Zaqueu era cobrador de impostos. Mas Cirilo de Alexandria continua dizendo que ele não permaneceu entre eles, mas ele foi tido por digno de misericórdia pelas mãos de Cristo. Então, qual é a diferença de Zaqueu? Zaqueu não permaneceu ladrão, Zaqueu deixou de ser ladrão. Então você pode ser adúltero, mas é só você deixar de ser adúltero. Você pode ser fofoqueiro, mas é só você deixar de ser fofoqueiro. Você pode estar vendo pornografia, mas é só você deixar de ver pornografia. O importante é você não permanecer na situação. O importante é você sair da situação. Zaqueu saiu da situação. Ele chama para perto aqueles que estão longe. Olha que Cirilo de Alexandria fala: Jesus chama para perto aqueles que estão longe e dá luz àqueles que estão nas trevas. Repete comigo essa frase tão linda: aqueles que estão longe, Jesus chama para estar perto. Aqueles que estão nas trevas, Jesus chama para estar na luz. Eu quero perguntar para você com muito carinho: um dia você estava longe de Jesus na sua vida? Alguma vez você já esteve longe de Jesus? Se você um dia teve assim, sem vergonha, levanta a sua mão. E eu vou levantar porque eu já tive. Olha aí, a maioria de vocês um dia esteve longe de Jesus, sim ou não? Jesus chamou para você estar perto. Um dia você estava nas trevas e Jesus te chamou para a luz. Quem me segue não andará mais nas trevas, mas terá a luz da vida, terá a luz eterna. Agora eu quero que você diga comigo bem alto: um dia eu estive longe, agora estou perto. Mas agora que estou perto, eu nunca mais quero sair de perto de Jesus. Porque estar perto de Jesus é muito melhor do que estar longe. Um dia eu estive nas trevas, mas nunca mais quero voltar às trevas. Porque quem está nas trevas tropeça, não enxerga nada. Eu quero estar na luz, porque a luz é muito melhor que as trevas. Então quando alguém chamar você para voltar para o mundo, para as coisas do mundo, para a farra do mundo, para os pecados do mundo, diga para essa pessoa: eu não volto mais para lá não, porque onde eu estou é muito melhor, e você devia vir para o lado que eu estou, porque o lado que eu estou é melhor que o teu. Eu não volto mais. Dá um sol maior aí, dá um sol maior ali. Não dá mais pra negar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, mas tá. O barco está em alto mar.
Mais uma vez, não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Você quer voltar? Você quer voltar de seguir Jesus? Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Diga comigo, não dá. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Eu quero ouvir você. Não dá mais para negar. Não dá mais para negar. O mar é Deus, o mar é Deus, e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o que? É o amor de Deus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Ela, e olha para ela e diga: não dá mais para voltar. Diga mais forte: não dá mais para voltar. Porque onde a gente está é muito melhor. É muito melhor. Trocar o melhor pelo pior é doideira, é sedução, é tentação, para não dizer burrice. Diga assim no seu coração: eu não vou voltar. É nunca mais. A graça que eu mais peço para Jesus. Esses dias nós vimos o Papa Francisco falecendo, e esse é o caminho de todos nós. A graça que eu peço para Jesus é quando eu estiver também dentro desse caixão, eu entre ali dentro fiel a Deus, e não voltando atrás no meu propósito, no meu caminho. Eu tenho que ser fiel até o fim. Porque como diz a palavra em Mateus 24, quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. Amém? Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Agora, eu só estou trazendo peso pesado nessa pregação, hein? Fulton Sheen. Depois eu trouxe para você Ambrósio. Depois eu trouxe para você Bilo de Alexandria. Agora eu quero trazer São Jerônimo. É difícil para os ricos entrarem no reino dos céus. Jesus disse ou não disse? Quando os ricos ouvirem isso, deve tremer as pernas. Quem falou foi? Jesus não está falando que não vai entrar, Jesus está falando que é difícil. Alguém pode levantar a objeção: como que o rico Zaqueu entrou no reino dos céus? Se Jesus falou que é difícil um rico entrar, como que Zaqueu entrou no reino dos céus? São Jerônimo: ele deu sua riqueza e imediatamente a substituiu pelas riquezas do reino celeste. Por que Zaqueu entrou no céu? Porque ele acabou de entender que a verdadeira riqueza dele não é dinheiro, a verdadeira riqueza dele é Cristo, a verdadeira riqueza dele é o céu. Você está entendendo isso, sim ou não? Diga comigo bem alto: a minha verdadeira riqueza não é o carro que eu tenho, não é a empresa que eu tenho,
não é o dinheiro que eu tenho, não é a casa que eu tenho, não é o trabalho que eu tenho. A maior riqueza que eu tenho chama-se Jesus Cristo. Aplauda a sua maior riqueza. Então por que Zaqueu foi para o céu? Porque ele conseguiu trocar a riqueza da terra pela riqueza do céu. O Senhor e Salvador não disse que os ricos não entrarão no reino dos céus. Então essa afirmação de que rico não entra no céu é mentirosa. Jesus nunca disse isso. Mas que eles entrarão com dificuldade. Abra sua Bíblia em Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 10, ou melhor, versículo de 9 a 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 9 a 10. Por que é difícil para um rico entrar no céu? Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio, em que muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens nos abismos da ruína e da perdição, porque a raiz de todos os males é o quê? Qual é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Então o problema não é ter dinheiro. Dinheiro não foi condenado por Jesus. Ser rico não foi condenado por Jesus. Então se você tem seu dinheirinho, fique tranquilo. Se você é rico, fique tranquilo. Jesus não condenou dinheiro, Jesus não condenou riqueza, Jesus condenou amor ao dinheiro. Quando eu coloco o dinheiro no lugar de Deus. Só que isso você não pode aplicar só ao dinheiro, você aplica a tudo. O problema de Zaqueu era dinheiro. Mas o teu problema pode ser outro. O problema pode ser que você tenha amor à pornografia. O problema pode ser que você tenha amor à fofoca. O problema pode ser que você tenha amor de odiar as pessoas. Você gosta de odiar as pessoas, de brigar com as pessoas. O teu problema pode ser que você ama o adultério. Eu não sei, o problema de Zaqueu era um, o seu pode ser outro. Jesus está dizendo que é difícil um rico entrar no céu. Mas agora abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 27. Lucas 18, 27. Aliás, nós estamos agora na parábola do jovem rico, um outro rico. Então vamos ver um pouquinho antes. Lucas 18, de 24 a 27. Vendo que aquele jovem se entristeceu, disse Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perguntaram os ouvintes: quem então pode se salvar? Como é que o rico vai se salvar? Como é que uma pessoa apegada aos bens deste mundo vai se salvar? Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Em outras palavras, a gente só vai conseguir se salvar com a graça de Deus. Não é com a nossa força. Amém? Vamos voltar a São Cirilo de Alexandria.
Vinde e vejamos qual foi o método da conversão de Zaqueu. Qual foi o método da conversão de Zaqueu? Ele desejou ver Jesus. E por isso subiu em uma árvore de sicômoro, assim uma semente de salvação germinou dentro dele. Gente, olha que coisa bonita. O desejo de ver Jesus já abre no teu coração o germe de salvação. Diga comigo, desejo de ver Jesus já abre um germe de salvação. Eu já quero dizer para todos vocês que estão aqui, você veio aqui porque você quis ver Jesus, e só por causa que você veio aqui, gastou o seu dia, fez esforço para chegar aqui. Tem gente que viajou horas e horas para estarem aqui. Um germe de salvação já entrou no teu coração. Meus irmãos sacerdotes, qualquer pessoa que entra na nossa igreja, o germe de salvação já está dentro dela. Porque só de ela ter saído da casa dela, mostra que ela quer ver alguma coisa, ela quer experimentar alguma coisa. Ela pode ser ladrão, pode ser adúltera, pode ser o que for, mas nós temos que aproveitar este momento. Por isso a importância da missa bem celebrada, da nossa homilia, porque ali o germe de salvação vai acontecer, já começou. Cirilo de Alexandria, Cristo viu isso com os olhos da divindade, olhando para cima, ele também viu Zaqueu com os olhos da humanidade, e como o seu propósito era que todos fossem salvos, estende sua mansidão para ele, para encorajá-lo, porque para a gente, para Deus, a gente precisa de uns empurrãozinho, sim ou não? Precisamos de um empurrão. Alguém deu um empurrão para você vir para a igreja, sim ou não? Quem foi a pessoa que deu um empurrão para você vir para a igreja? Fala aí. Sua mãe, seu pai, sua avó, sei lá quem, o padre da sua paróquia. Quem me deu um empurrão para ir para a igreja foi minha mãe. Minha mãe começou comigo assim: vamos tocar lá no grupo de oração, Frei? Estou abrindo um grupo, Frei não, Gilson, né? Ainda eu tinha 11 anos. Ô Gilson, vamos tocar no grupo de oração. Quem me deu o empurrão? Mamãe. E no grupo de oração eu me converti. No grupo de oração eu encontrei Jesus. Com 14 anos de idade, bastou 3 aninhos e eu encontrei Jesus. Então preste atenção. Cirilo de Alexandria está dizendo, para encorajá-lo, Jesus diz para ele: desce depressa, desce depressa. E o que significa desce depressa? Quando é para ir para Jesus, eu tenho que ir depressa. Eu não posso querer ficar no pecado e ficar com Jesus. Eu não posso querer ficar no mundo e ficar com Jesus. Não, desce depressa. Porque o que é bom nós temos que fazer depressa. Cristo estava encorajando Zaqueu. Se Jesus não falasse isso, talvez Zaqueu nunca sairia daquela árvore. Se Jesus não falasse isso, Zaqueu nunca sairia daquela vida. Se mamãe não tivesse me chamado para aquele grupo de oração, talvez eu estava não sei na onde. Zaqueu procurava ver Cristo. Eu pergunto para vocês, Zaqueu queria ver Cristo, sim ou não? Mas a palavra de Deus diz que alguém impedia de Zaqueu ver Jesus. Quem é que impedia Zaqueu de ver Jesus? Quem? Eu não entendi. A multidão? A multidão impedia?
O que significa a multidão para São Cirilo? Zaqueu procurava ver Cristo, mas a multidão impedia, não tanto de pessoas, mas o que mais impedia Zaqueu de ver Cristo era a multidão dos seus pecados. Não é as pessoas que me impedem de ver Jesus. Quem me impede de ver Jesus é os meus pecados, sim ou não? Sabe de uma coisa, padre? Eu gosto de uma cachaça, então domingo não dá para ir para a igreja não, porque domingo é dia de cachaça. Então, isso é que te impede, meu filho. Eu não gosto de rezar não, porque na hora das rezas eu gosto de assistir minhas novelas, gosto de assistir minha série, eu fico o dia inteiro na série, então eu não tenho tempo para Deus. O que me impede de ver Jesus não é a multidão de pessoas. Aliás, vocês estão aqui numa multidão de pessoas, sim ou não? Isso impede de vocês verem Jesus? Mas o que impede você de ver Jesus é a multidão dos seus pecados. Olha para quem está do seu lado, o que impede você de ter uma experiência maior com Deus é a multidão de pecados que você tem, dos quais você ainda não se arrependeu. Isso te atrapalha. Amém? Cirilo de Alexandria diz que ele era de baixa estatura. Ele era então o quê? Baixinho. Tem baixinho aqui? Mas por você ser baixinho impede de você ver Jesus? Zaqueu era de baixa estatura, mas não apenas no sentido corporal, ele era de baixa estatura espiritualmente. Zaqueu não tinha espiritualidade, Zaqueu não rezava, Zaqueu era baixo na vida espiritual. Então o que faz você não ver Jesus é a sua baixeza espiritual. Não quer ler Bíblia, não quer jejuar, não quer ir para a missa, não quer se confessar, não quer rezar seu rosário. Aí, meu filho, você é baixo espiritualmente, você é pequeno espiritualmente, aí não tem como, você está baixinho. Você tem que crescer na vida espiritual até chegar à maturidade de Cristo, amém? Eu não sei qual é a estatura que você chegou quando você chegou aqui. Eu não sei se você é baixinho, não sei se você é grande espiritualmente, mas a partir de agora uma coisa é certa: quem é baixinho, quem está vivendo uma espiritualidade baixa, uma espiritualidade rala, uma espiritualidade medíocre, chegou a hora de você crescer. Bata no roxinho da pessoa bem devagar para não machucar e fala assim, ó, está na hora de você crescer na vida espiritual. Então bate na carinha dele de novo e fala assim, então sai dessa preguiça, seu preguiçoso, sai dessa preguiça. Aliás, eu fiquei sabendo que na Angola, posso falar sim ou não? Eu fiquei sabendo que na Angola tem uma multidão. Luanda. Em Angola. É que eu falei na Angola. É que no Brasil nós costumamos dizer no Brasil. Então me desculpem. Em Angola. Tá bom, vamos me ensinando. Em Angola, eu fiquei sabendo que vocês já não querem mais viver a baixeza espiritual. Porque eu fiquei sabendo que eu tenho rezado um rosário na madrugada lá no Brasil. E diz que tem uma multidão aqui em Angola, em Luanda, que está acordando na madrugada para orar. Eu pergunto para vocês, isso é verdade sim ou não? Então isso significa que você não quer ser baixo na espiritualidade. Isso significa que você quer crescer na sua comunhão com Deus. E nós queremos ser grandes.
na vida espiritual, não por orgulho, não porque você é melhor que seu marido que não reza, não porque você é melhor que seus filhos que estão dormindo, mas você quer ser grande espiritualmente porque você ama Jesus Cristo. E quem ama dá tudo, e quem ama que dá coisas grandes. Eu quero dar coisas grandes porque eu amo Jesus. Amém? Aleluia. Não para não, meu povo, porque você tem que crescer até chegar à estatura de Cristo. Padre Diniz, do Frei Tadeu, do Padre José, a sua estatura não é a do Frei Gilson, a sua estatura é a de Cristo. Fala assim para mim, ó, bota sua mão lá em cima. A minha estatura é até chegar à estatura de Cristo. E eu sei que eu estou longe, mas eu vou trabalhar dia e noite, dia e noite, para crescer espiritualmente. Aleluia! Zaqueu, Cirilo de Alexandria ainda, ele não podia vê-lo a menos que se levantasse da terra e subisse ao sicômoro onde Cristo estava para passar. A história então contém um enigma. Ele era pequeno, a única forma de ele ver Jesus era se ele subisse numa árvore. Qual é o enigma? De nenhum outro modo se pode ver Jesus e crer nele, senão subindo na árvore do sicômoro. E o que significa subir na árvore? Eu quero perguntar para você, o que significa subir na árvore? Pergunta para quem está do seu lado. Só tem um jeito de ver Jesus. Como nós somos de baixa estatura espiritualmente, só tem um jeito de ver Jesus. Nós vamos ter que subir na árvore. Agora pergunto para quem está do seu lado, mas qual árvore? Qual é o significado da árvore? Cirilo de Alexandria responde para você, o significado de subir na árvore é mortificar a loucura dos membros terrenos de fornicação, impureza, etc. Ou seja, subir na árvore é você abandonar a vida terrena e subir para uma vida celeste. Subir na árvore significa que você não quer mais as coisas do mundo, mas que agora você quer as coisas do céu. Eu pergunto para todos que estão aqui, vocês querem continuar embaixo ou vocês querem subir na árvore? Primeira árvore que você vê no caminho, meu filho, já sobe. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 3. Em outras palavras, Jesus replicou-lhe, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O que Jesus estava propondo para Zaqueu era, você precisa nascer de novo. Você precisa sair das cobiças deste mundo, e você precisa subir para as coisas celestes. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Não pode compreender, porque é pelo Espírito que se podem ponderar. Então por que eu não quero subir na árvore? Porque deixar as coisas do mundo é loucura. Tem gente da sua família que vai falar isso para você, é loucura. Já falaram para você isso aí? Você está rezando demais.
Agora está acordando de madrugada, está ficando doido agora. É missa todo domingo, não larga esse terço, não larga essa Bíblia. Agora você só quer saber de rezar. Eu te chamo para a gente, para as coisinhas do mundo, você não quer mais. Para os mundanos, o que a gente faz é loucura, mas para Deus o que a gente faz é sabedoria. Abra a sua Bíblia. Em Efésios, capítulo 1. Eu estou te dando uma pregação cheia da palavra de Deus, estou te dando uma pregação cheia dos padres da igreja. E sabe o que isso faz? Isso alimenta o teu coração que você não tem noção, porque não é palavra de Frei Gilson, é palavra de Deus, é palavra dos padres da igreja. Essa palavra queima o seu coração. Queima ou não queima? Não ardia os nossos corações quando ele nos falava das escrituras? O que o Frei está falando é história da carochinha? Não, o Frei está falando para você das palavras das escrituras e explicando para você as escrituras. Efésios capítulo 1 versículo 18, o que está escrito aí? Que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a esperança a que fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. Zaqueu era rico, mas não era rico nas coisas de Deus. Agora essa palavra está dizendo que Deus chama a todos a uma esperança rica, rica e gloriosa. É para essa esperança que Deus chamou você. Diga comigo, eu quero, Jesus. Vocês querem mais, sim ou não? Eu posso acabar? Você quer mais ou posso acabar? Agora vamos ver o grande Santo Agostinho. Zaqueu separou-se da multidão e viu Jesus sem que a multidão se interpusesse em seu caminho. A multidão zomba. A multidão zomba dos humildes, das pessoas que trilham o caminho da humildade e que deixam-se nas mãos de Deus. A multidão ri do humilde. Então, quando aquela multidão começou a ver o pequenininho Zaqueu na árvore, todo mundo riu, todo mundo zombou, criticou. Quando você quer seguir Jesus, quando você quer abandonar o mundo, sabe o que a multidão faz? Ri de você, ridiculariza você. E eu pergunto para você, você vai parar por causa disso? Eu só quero que você saiba de uma coisa. Se preocupe se Jesus está feliz com você. Se Jesus está feliz com você, meu amigo, minha amiga, isso aí está bom demais. Agora, se alguém não está feliz com você, azar o dele. O importante é Jesus estar feliz com você. Agora, se Jesus não está feliz com você, aí você se preocupa. Mas se Jesus está feliz comigo e você não está, azar é o seu. O importante é Jesus estar feliz comigo. E como é que eu sei que Jesus está feliz comigo? Se eu estou obedecendo a palavra dele. A multidão é o obstáculo que impede de ver Jesus. Ela bloqueava a visão daquele que disse pendurado na cruz. Aquela multidão diante da cruz de Cristo dizia, tantas coisas horríveis, e Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando Jesus faz isso, ele ignora a multidão. Quando você quer fazer algo bom, quando você quer fazer a vontade de Deus, ignore a multidão, ignore o que todo mundo está pensando, ignore a maioria. Por exemplo, Deus pede para você perdoar, e todo mundo à sua volta diz assim, não perdoe, essa pessoa não merece. Não ouça a multidão. Passe por cima da multidão, porque Cristo falou para eu perdoar, eu vou perdoar.
Cristo ignora a multidão e ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em vez disso, ele subiu a uma árvore de sicômoro, uma árvore de frutos tolos, conforme diz o apóstolo: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, mas loucura para os gentios. O que Zaqueu agora está fazendo é escândalo para os judeus. Por fim, os sábios deste mundo zombam de nós. Quando você quer ser cristão, os sábios deste mundo zombam de nós por causa da cruz de Cristo e dizem: que tipo de mente vocês têm? Se adoram um Deus crucificado, que tipo de mente temos? Certamente não a mesma de vocês. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Não temos a mesma mente de vocês. Entenda uma coisa, olha aqui para o Frei. Nós não temos a mesma mente do mundo. Porque se nós tivéssemos a mesma mente do mundo, nós não seríamos de Cristo. O ideal é esse mesmo. Você não pensa como o mundo, você pensa como Cristo. E se eles não gostam, azar o deles. Eles seguem o mundo e a gente respeita eles. Agora, a gente segue Jesus. A nossa mente é de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Repete comigo: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então os homens se acham sábios e Deus lá está dizendo: isso aí é loucura. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois diz a Escritura: Ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. Amém? Está dando para entender sim ou não? Vocês chamam nossa mente de louca, os mundanos chamam a nossa mente de louca. Digam o que quiserem, diga comigo assim: digam o que quiserem, mas da nossa parte, nós vamos subir a árvore para ver Jesus. Pode chiar, eu não estou nem aí, eu vou seguir Jesus. Ah, meu Deus, se você tiver essa coragem, você vai parar lá no paraíso. A razão por que vocês não podem ver Jesus, a razão que muitos não podem, olha que isso é profundo em Agostinho. A razão por que você não pode ver Jesus é que tem vergonha de subir a árvore. Eu não vou subir a árvore porque vão falar mal de mim. Eu não vou subir a árvore A razão por que vocês não podem ver Jesus é que tem vergonha de subir a árvore. Tem gente que tem vergonha de largar o mundo porque os outros vão dizer alguma coisa, sim ou não? Você não pode ter vergonha de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: você não pode ter vergonha de Jesus. Amém? Ainda em Agostinho,
O Senhor que já havia acolhido Zaqueu em seu coração? Jesus já tinha acolhido Zaqueu em seu coração, sim ou não? Agora estava pronto para ser acolhido por ele em sua casa. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu preciso ficar em tua casa. Ele considerava uma grande sorte ver Cristo. Enquanto imaginava ser uma sorte extraordinária, inefável, vê-lo passar, de repente foi achado digno de recebê-lo em sua casa. A graça é derramada, a fé começa em Zaqueu. Cristo, que já habitava em seu coração, agora é acolhido em sua casa. Zaqueu diz a Cristo: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, restituo 4 vezes mais. É como se ele dissesse: a razão pela qual reservo metade para mim, não é para possuí-la, mas para ter algo de onde possa pagar aos outros. Aí está, é realmente isso que significa acolher Jesus, recebê-lo em seu coração. Diga comigo: acolher Jesus em casa é acolhê-lo no coração. E Cristo já estava lá. Ele estava em Zaqueu e falava por meio dele. O apóstolo diz que é isso que significa Cristo habitar pela fé em vossos corações. Abra essa palavra linda de Efésios capítulo 3, versículo de 16 a 17. Efésios 3, 16 a 17, para que vos conceda segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Olha, Zaqueu era de baixa estatura, correto? Ele era um homem baixo espiritualmente, à vista do crescimento do vosso homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade. Cristo não queria entrar somente na casa física de Zaqueu. Cristo queria entrar aonde? No coração de Zaqueu. Jesus me trouxe lá do Brasil para dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Jesus, Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer morar aí dentro. Diga comigo: pode morar, Jesus. A minha casa é tua casa. Efrém o sírio. Zaqueu rezava em seu coração dessa forma: feliz aquele que for digno de que este justo entre em sua morada. O Senhor disse a ele: desce depressa, Zaqueu. Ao ver que ele conhecia seus pensamentos, disse: assim como ele sabe disso, também sabe tudo que eu fiz. Por isso disse: tudo que eu recebi injustamente devolvo 4 vezes mais. Em outras palavras, não adianta você esconder seus pecados para Jesus. Ele conhece todos. Então a melhor coisa já é acusar mesmo, é falar mesmo. Tem gente que tem vergonha de ir na confissão falar culpado dos seus pecados. Meu amigo, Jesus já sabe, fala, desembucha. Olha para quem está do seu lado e fala: desembucha, meu filho. Porque Jesus já sabe. Você acha que Jesus é besta? Desce depressa da figueira, pois é contigo que eu ficarei. A primeira figueira. Sabe qual foi a primeira figueira da história? Sabe qual foi a primeira figueira da história? Sabe ou não? A de Adão. Diz a Bíblia que quando Adão pecou, ele se cobriu com folhas de figueira. Olha o que esse padre da igreja está nos falando, o grande Santo Efrém. Ele está dizendo assim: a primeira figueira de Adão será esquecida por causa da última figueira do chefe dos coletores de impostos. E o nome do culpado Adão será esquecido por causa de Zaqueu. Abra sua Bíblia, essa palavra é importante.
Lucas capítulo 3, versículo 8. Lucas capítulo 3, versículo 8. Essa palavra, ela é importante, é a palavra de Jesus. Eu quero que você repita comigo bem alto, pode ser sim ou não? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus tem poder para destas pedras suscitar filhos a Abraão. Não adianta você ficar falando, sou filho de Abraão. Não adianta você ficar falando, eu sou católico, apostólico, romano. É preciso gerar no seu coração um fruto de conversão. Zaqueu gerou um fruto de conversão. Zaqueu gerou um fruto de arrependimento. Máximo de Turim. Deve-se louvar Zaqueu. Suas riquezas não o impediram de chegar ao limiar real. Ele deve ser muito louvado porque suas riquezas o levaram ao limiar do reino. Disso entendemos que a riqueza não é obstáculo. Ei, riqueza não é obstáculo, mas ajuda para alcançar a glória de Cristo. Enquanto a possuímos, não devemos desperdiçá-la na vida desregrada, mas dá-la para a salvação. O dinheiro não é para você usar para uma vida mundana. O dinheiro é para você usar para a sua salvação, amém? Você pagou para entrar aqui hoje, sim ou não? Mas você não pagou para curtir a vida no mundo, você pagou para a sua salvação. O seu dinheiro valeu a pena. Não há pecado na posse de bens, mas há pecado naqueles que não sabem usar os bens. Para o insensato a riqueza é tentação ao vício, mas para o sábio é auxílio e virtude. Alguns recebem uma oportunidade de salvação, mas outros adquirem um obstáculo de condenação. Então, para alguns, o dinheiro é motivo de salvação, para outros, o dinheiro é motivo de condenação. Não precisa abrir, que o nosso tempo está curto. 1 Timóteo capítulo 6, de 17 a 19. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes. Mateus capítulo 6, versículo de 19 a 21, não acumuleis para vós tesouros na terra, mas acumuleis para vós tesouros do céu. Lucas capítulo 12, versículo 15, guardai-vos de toda e qualquer cobiça. Eu já vou terminando. São João Crisóstomo. Quem caiu nesta doença da avareza e dela se livrou com facilidade? Quem? É fácil se livrar da cobiça? Não. Aquele bem conhecido Zaqueu, pois quem poderia ser mais amante do dinheiro do que um publicano? No entanto, de repente ele se tornou um homem de vida austera e atingiu tudo aquele fogo da cobiça. Ele extinguiu o fogo da cobiça. Então deixa eu falar uma coisa para você: não há pecado que você não possa sair, amém? Não há pecado que você não possa sair. Frei, eu não consigo parar de ver pornografia todo dia. Não há pecado que você não possa sair. Frei, eu não consigo parar de mentir. Não há pecado que você não possa sair. Olha para quem está do seu lado e diga: não há pecado que você não possa sair. Basta você querer. E diga: eu quero. Se você quiser, você vai se recuperar. Se você puder, você vai se converter. Não precisa abrir. Em Marcos capítulo 10, versículo de 28 a 30, diz a palavra que os apóstolos, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. O grande Futon Shin diz: rejeitar o Salvador era rejeitar a salvação, como nosso Senhor disse a respeito de si na casa de Zaqueu. Então, se você rejeita Cristo, você rejeita o Salvador, amém?
Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Essa eu preciso que você abra. Capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O que está escrito aí? Diga comigo, repete comigo. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu, está muito baixo, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Podia entrar qualquer um na casa de Zaqueu, mas o único que podia salvar Zaqueu era Jesus Cristo de Nazaré. O único que pode salvar a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Santo Agostinho, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava perdido. Bata no seu peito e fala: eu estava perdido. Ele veio me buscar. Santo Agostinho diz: todos estavam perdidos, desde o momento em que o único homem pecou, em que toda a raça humana estava contida, toda a raça se perdeu, mas veio um só homem, sem pecado, chamado Jesus Cristo, e ele salvaria a todos os que estavam no pecado. E se por um homem veio a desgraça, por Jesus Cristo veio a salvação, e por isso Jesus está dizendo para Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa. Cipriano, Zaqueu disse: eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém em alguma coisa, devolvo 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje a salvação entrou nesta casa, porque você também é um filho de Abraão. Se Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, então quem dá esmolas segundo o mandamento de Deus, certamente crê em Deus. Aquele que possui a verdadeira fé, mantém o temor de Deus. Além disso, mantém o temor de Deus ao demonstrar misericórdia aos pobres. Zaqueu mostrou a verdadeira fé. Porque não adianta Zaqueu dizer assim: eu roubei, Jesus, muita gente, eu me arrependo. Não, mas você tem que fazer alguma coisa agora para restituir. Você tem que fazer alguma coisa para se emendar. E por fim, a última palavra que eu quero que você abra, Tiago, capítulo 2. Versículo de 18 a 26. Tiago 2, 18 a 26. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Assim nosso pai não foi justificado pelas obras, oferecido seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem as obras é. A fé sem as obras é. Eu pergunto agora para vocês: Zaqueu, brotou no coração dele a fé, sim ou não? Porque agora ele começou a fazer uma obra de caridade. Ele provou que se converteu. A prova que você se converte é as suas obras de amor às pessoas à sua volta. Se eu fiz algo de errado com alguém,
eu vou perdoar, eu vou alimentar o pobre, eu vou ajudar as pessoas, eu vou amar meu marido, eu vou amar meus filhos, eu vou amar todas as pessoas que eu encontrar, eu vou amar meu sacerdote. Pronto, você entendeu tudo. Quem ama a Deus deve também amar o seu próximo. Quem ama a Deus deve fazer obras. A fé sem obras, ela é morta. Amém. Obrigado, Jesus.